Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um rápido tutorial do programa Seu FSM, programa gratuito desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, que permite fazer análise de flambagem elástica de estruturas de paredes finas. Então essa aqui é a tela inicial do programa, vamos passar cada parte dela. Aqui nessa primeira parte é onde eu defino as propriedades do material, então defino os módulos de elasticidade E e os coeficientes de Poisson. Isso se o material for ortotrópico, né? Se o material for isotrópico, é só repetir os valores de E e de Poisson duas vezes cada um. O G é o módulo de elasticidade transversal, que aí você tem que calcular na mão. Aqui embaixo você define a geometria da seção transversal, você define os nós que vão gerar a sua seção. Então a primeira coluna é a numeração dos nós, as duas colunas seguintes são as coordenadas x e z de cada nó. Notem que os eixos x e z são os eixos da seção transversal. O eixo y é o eixo que está saindo desse plano, é o eixo longitudinal da peça. Depois vem três campos, x DOF, z DOF, y DOF e q DOF. São os campos que definem os graus de liberdade de cada um dos nós. Então, x, z e y referem-se às translações em cada direção dos eixos. E o q é a rotação. Rotação aqui é em torno do eixo Y, em torno do eixo que está saindo do plano da seção. Então, uma rotação assim, que eu estou fazendo aqui com o mouse. Se todos estiverem livres, o valor é sempre 1. Se você quiser fixar algum, você troca para 0. A última coluna aqui é o stress, que é qual é a tensão que você vai aplicar em cada nó da seção transversal. Unidade do programa, coisa que eu esqueci de falar. Você define as suas unidades. Então, boa prática é usar milímetro para dimensões, newton para forças, e aí com isso as tensões saem em newton por milímetro ao quadrado, que é megapascal. Então, eu recomendo sempre newton milímetro. Qualquer dúvida que possa aparecer sobre esses campos aqui, tem sempre essa interrogação que você clica e ele dá uma pequena explicação do que é cada coisa. Aqui embaixo você define os elementos, então você numera os elementos na primeira coluna e diz qual é o nó inicial e o nó final que vai gerar o elemento. Então o elemento 1 vai ligar os nós 1 e 2 definidos anteriormente, depois vem a espessura desse elemento, ou seja, a espessura da parede, e por último qual material deve ser atribuído a esse elemento. Como a gente definiu o material 100 aqui, a gente está atribuindo esse mesmo material a todos os elementos. E aí sai essa seção aqui. Uma seção U enrijecido, portanto. Se eu quiser ver, ele já está mostrando todos os nós que eu defini. Eu não, né? O programa já definiu. Se eu quiser ver os elementos, eu venho aqui em Plot Options e aí ele também numera os elementos. Se eu quiser aumentar a discretização da minha seção, posso vir aqui e dobrar elementos. E aí ele já automaticamente gera mais nós e gera mais elementos. A seção fica com uma discretização maior. Então, esse gerador aqui permite que você crie qualquer seção transversal. Agora, seções mais tradicionais, mais conhecidas, ele já tem um template para isso. É só vir aqui, nesse botão C&Z Template. E aí ele já dá aqui, deixa eu aumentar, ele já dá aqui um catálogo norte-americano de seções. Seções U enrijecido e seções Z, se eu não me engano. Não, só seções U, o simples e o enrijecido. Mas eu posso definir minha seção aqui. Primeiro eu escolho se é um C ou um Z. C eu quero dizer U, né? As dimensões que eu vou dar como entrada aqui, elas serão da linha média da seção ou serão as dimensões externas das paredes? Em geral a gente trabalha com linha média, né? Então vou colocar centerline. Modelagem dos cantos. Os cantos serão curvos, como estão aqui, ou serão retos. Em geral a gente também vai para os retos porque é mais rápido, e aí já tira a parte curva. E as unidades vão ser as unidades americanas ou as unidades que eu falei, Newton milímetro. Então vamos com Newton milímetro. E aí aqui, H, vamos definir alguma coisa aqui. H é a alma, a altura da alma, vou colocar 100. B1 e B2 são as mesas, vou colocar 50 e 50. Dá para fazer uma seção assimétrica a partir daqui, ó. Se eu colocar uma das mesas com 40, ele consegue fazer isso. Ó, B1 com 40, B2 com 50. D1 e D2 são os enrijecedores.
Então vou colocar 10 e 10. E a espessura eu vou colocar, sei lá, 1,5. Tetas são os ângulos das paredes. E os R's que a gente não precisa nesse caso seria o raio para gerar as curvaturas dos cantos. Por isso estão todos zeros. E as discretizações de cada parede. Almas, mesas, enrijecedores e os cantos arredondados. Terminei e gostei do que eu gerei, eu vou clicar em Submit to Input. E aí ele vai atualizar a tela inicial com a seção que a gente acabou de gerar lá. Nota que quando a gente vai naquela janela, ele já atualiza as propriedades para o esperado para Newton por milímetro. Então, ele colocou o E aqui de 203.000 megapascal, 203 gigapascal, portanto, e calculou o G de acordo. Agora, se você quiser botar o E de 200 ou 210, que eu acho que é o que se mais usa, você tem que vir aqui e mudar. Agora, toma cuidado que se eu mudar aqui, por exemplo, vou colocar 210.000. E aí vou colocar o G com o valor associado, que é esse aqui, se eu não me engano. Para 210 gigapascal com esse Poisson, o G vai dar isso aqui. E aí coloquei isso aqui, beleza. E aí eu vou mudar a minha seção. Vou fazer aqui rapidinho qualquer coisa, já que a gente já passou por isso. Seção Sharp. E aí vou clicar no Submit to Input para sair daqui. Ele vai mudar os hash que eu coloquei, reparem só. Ele volta para o 203. Então toma cuidado com isso. Às vezes você não percebe, ele voltou o E para um valor que você não queria. Então vou colocar o meu 210 gigapascal. Pronto, tudo feito aqui. Então aqui eu uso só para gerar a geometria da seção. O stress, a carga aplicada, eu ainda não me preocupo. Ele gera aqui por default um stress todo unitário, mas eu ainda não estou pensando nisso. Agora na segunda janela que eu vou pensar nisso. Cargas que eu posso aplicar: momentos em torno dos eixos principais, 1 e 2, em torno dos eixos não principais, x e z, que nesse caso são também os eixos principais da peça. Então acaba que 1 e 2 coincide com x e z, mas numa seção genérica isso não vai acontecer. P é uma carga axial e B é um bimomento. Então se eu quiser aplicar uma carga, uma força unitária na seção, eu coloco 1 aqui, ele gera qual é a tensão aplicada na seção. Para o programa, a tensão de compressão é positiva, então ele está me dizendo que para gerar uma força unitária, ele está aplicando uma tensão de compressão uniforme, como esperado, com esse valor aqui, 0,003030303. E só isso. Eu não quero aplicar uma força não, quero aplicar um momento em torno do eixo principal 1. Um momento de 1 Nm. Se eu quiser aplicar em torno do eixo principal, tem que marcar aqui a opção principal, esqueci isso. E aí ele gerou agora uma distribuição de tensões que equivale a um momento aplicado em torno do eixo 1. E aí agora temos a parte em vermelho, que é a compressão, então a parte de cima da seção está comprimida e a de baixo está em tração. As tensões geradas são iguais em valor, só muda o sinal. Mas vamos fazer primeiro uma compressão. Então, se eu apliquei uma força unitária, todos os resultados vão ser um fator de carga em relação a esse carregamento aplicado. Então, se lá na saída eu chegar num resultado de 1.200, quer dizer que é 1.200 vezes a força aplicada aqui. Mas, em geral, a gente trabalha mais com tensão, né? Então, eu quero que o resultado da análise me dê qual é a tensão de flambagem. Então, eu vou fazer o seguinte: em vez de aplicar uma carga unitária, uma força unitária, eu vou aplicar uma tensão unitária. Se a tensão é unitária, então a força aplicada vai ser tensão vezes área. Então a força vai ser numericamente igual à área da seção. Então eu vou consultar qual é a área dessa seção. Aqui ele tem a opção Section Properties, propriedades da seção. Ele me dá todas as propriedades relevantes da seção transversal. Área, constante de torção, posição do centro de gravidade, X e Z, CJ, CG, aliás,
Esses eixos aqui que ele está me dando são coordenadas em relação ao eixo que está aqui, ó. Aqui onde eu estou com o mouse, que é onde ele mostra o eixo lá na primeira janela do programa. Isso é um pouco confuso, porque ele está me mostrando os eixos X e Z aqui principais, já no centroide, mas essas coordenadas são em relação aos eixos aqui na origem, no ponto O. Aqui embaixo são as coordenadas do centro de cisalhamento, XS e ZS, também referidas a essa origem aqui embaixo O. Então esse centro de cisalhamento está aqui. Ele é alinhado com o centro de gravidade, como a gente espera, mas ele está do outro lado, ele está à esquerda da alma. Momentos de inércia, X e Z, e 1 e 2. Como eu disse, nesse caso os eixos principais já são os eixos X e Z. CW é a constante de temperamento, J é a constante de torção, B1 e B2 são aqueles, beta 1 e beta 2, aliás, são aqueles parâmetros de assimetria da seção. Então, em relação ao eixo 1, não há assimetria, porque ele é um eixo simétrico da seção. Em relação ao 2, há porque não há simetria. Esses betas aparecem, por exemplo, naquele cálculo de momento de flambagem lateral com torção, que a gente não vai precisar aqui, mas enfim. O que ele pode plotar aqui para a gente? Ele mostra as coordenadas setoriais da seção. Esse aqui é o formato das coordenadas setoriais. Mas eu vim aqui inicialmente que eu queria pegar a área da seção, 330. Então eu vou fechar isso aqui. Então se eu aplicar uma força numericamente igual à área da seção, isso se traduz em uma tensão aplicada unitária. Agora notem aqui que a tensão virou 1, tensão unitária. Então os resultados que eu vou obter vão ser fatores de carga em relação ao carregamento aplicado. Então se eu tiver um resultado agora de 1.200, é 1.200 vezes essa força ou 1.200 vezes essa tensão. Como a tensão já é unitária, então já é o valor da tensão crítica de flambagem. Então eu vou trabalhar assim. Então apliquei uma tensão unitária, a resposta vai me dar já qual é a tensão crítica. E aí eu tenho que mandar isso aqui para o input, para ele registrar esse valor. Aqui são coisas para considerar o método da resistência direta com plastificação, né? A última versão do método da resistência direta é que considera carregamento genérico de flexo-compressão. Não vou entrar nisso aqui porque a gente não precisa. Mas aí então eu quero mandar isso aqui para o input. Então submit stress to input, ele volta na primeira janela e agora sim o stress que está aqui é o que eu quero mesmo. Ok, que já era o que ele me deu de saída, mas agora sim eu defini qual é o carregamento aplicado, ele registra aqui que é uma tensão uniforme de compressão. Então, seguindo para a próxima janela, é a hora de definir condições de contorno e comprimentos para análise. A primeira análise que a gente faz em geral é a curva de assinatura, que é sempre para condições biapoiadas de extremidades e só com uma meia onda de cada modo de flambagem. Então aqui à direita, longitudinal terms é justamente isso. Ele fixa o M em 1. Então seno com M igual a 1, ele vai gerar só uma meia onda dos resultados. A quantidade de curvas que eu quero gerar, aqui estão 20, então ele vai mostrar os 20 primeiros modos, que é bastante coisa, mas eu não vou mexer não. E aqui são os comprimentos que eu quero analisar a peça. É a forma prática de dar os comprimentos. Você coloca o valor inicial, o incremento e o último valor que você quer fazer. Então, vou colocar. Então, ele vai analisar do comprimento 50 a 1.500 com incrementos de 5. Então, ele vai analisar todos esses comprimentos aqui. Ele mesmo gerou isso automaticamente quando eu cliquei fora. Então, está feito isso. Como eu quero uma curva de assinatura, eu sei que tem que ser condições biapoiadas, não preciso mexer nisso. Próxima janela é essa aqui, de identificação modal. Então ele por default ele não está com a identificação modal aplicada, ou seja, ele não vai me dizer as participações dos modos de flambagem conhecidos nos resultados que ele obtiver. Mas em geral a gente quer ver a identificação modal. Então vem aqui nesse botão, aplica e clico em on/off para ele ligar. Quando isso aqui fica com 1, quer dizer que ele ligou a identificação modal. Isso aqui melhor deixar assim mesmo, já são as condições que os desenvolvedores do programa recomendam como as melhores. Então vamos rodar. Agora esse botão aqui, análise de flambagem. Acho que ele não vai demorar muito. Não, até que não.
Então ele vem para essa janela aqui, que ele abre automaticamente, que está no passo 3, é o pós-processador. Então está aqui aquela curva de assinatura típica. Primeira região é o local, segunda região distorcional e a terceira parte toda descendente é de flambagem global. Ele ainda não está mostrando as identificações modal, aqui está um off, na classificação está off. Então eu preciso falar para ele classificar. E ele só vai conseguir fazer isso porque a gente ativou aquele botão antes de mandar rodar a análise. Então tem que vir aqui em Classify. Também recomendo deixar essa opção de Vector Norm, que é a melhor. E agora sim, cada cor aqui embaixo representa um modo de flambagem. Então amarelo é local. Então notem que essa primeira região do gráfico é basicamente amarelo para qualquer comprimento. Depois bastante laranja, indicando a região de distorcional. E por último bastante azul para a região de global. Então agora se eu quiser, ele já me dá os mínimos. Ó, o primeiro mínimo é num comprimento de 80, o segundo num comprimento de 360. Então se eu quiser ir lá direto no comprimento de 80, o vermelhinho vem, a marquinha vermelha vem para cá, mas ele não atualizou ainda a deformada. Então tem que vir aqui em Plot Shape. Agora sim ele está mostrando para o comprimento de 80, qual é a deformada, qual é o Load Factor, qual é o fator de carga. Então se nós aplicamos uma tensão unitária, esse Load Factor já é qual é a tensão aplicada nessa seção que gera esse modo de flambagem. E aqui embaixo é a classificação modal. Visualmente já dá para ver que é uma flambagem tipicamente local, né? Cada parede tendo flexão de placa. E a classificação confirma isso. Então é 94% de local, 4,5% de distorcional e menos de 1% de global. Portanto, é um modo local de flambagem. Vamos lá no 360, que é o segundo mínimo. Ele vai lá, mas ele não atualiza ainda a plotagem. Tem que vir aqui e Plot Shape. De novo, isso aqui agora tem cara de flambagem distorcional. A tensão crítica de flambagem para esse cara é 280.6. E a classificação confirma que é um modo basicamente distorcional, já que tem 93% de participação dele. O último trecho, se eu quiser ir lá ver, vamos pegar aqui 1000. Agora é uma flexo-torção, né, global. Realmente domínio de 90% de modos globais para um comprimento de 1000. Então esse aqui é o primeiro resultado. Essa é a primeira curva, né? Que é a curva mais baixa, então é a curva que dá os modos críticos. Mas a gente pediu para ele gerar 20 curvas. Então se eu quiser trocar de curva é só mudar aqui o Mode. E aí ele nem está conseguindo plotar aqui a segunda curva. Essa curva que a gente está vendo aqui é a primeira, a segunda está mais lá para cima. Então eu teria que mexer aqui nos limites do gráfico. Vamos subir aqui para 800. Ainda não apareceu inteira. 900. Tá quase. Agora sim, essa segunda curva aqui mais alta é os resultados do modo 2. E ele automaticamente já muda as cores aqui, as classificações modais, por os resultados da curva de cima, para a curva que eu estou vendo agora. Mas, em geral, a gente quer olhar só a primeira curva, né? Que dá os modos realmente críticos, aqueles que têm as menores cargas de flambagem. Então, esse é o resultado da curva de assinatura. A outra coisa que eu quero mostrar, a última coisa, é a análise para outras condições de apoio. Então, digamos que a gente quer analisar essa mesma seção, só que agora em condições bi-engastadas, por exemplo. Então, da curva de assinatura, eu já estou vendo que o modo local tem comprimento de meia onda de 80. Se eu quiser ver a plotagem dele 3D, isso aqui só está me mostrando a deformada a nível de seção transversal, né? Eu não estou vendo a coluna. Se eu quiser ver a coluna, eu venho aqui e mudo para aqui 3D, Out of Plane. E janela separada. É chato que isso aqui, ele é meio, se for um comprimento muito grande, ele demora. Como é um comprimento de 80, ele até que plotou rápido. Esse aqui, então, é a deformada 3D. De flambagem local. Então,
eu sei que o comprimento de meia onda local é 80. Mas então, voltando, eu quero analisar essa mesma seção agora em condições bi-engastadas. Então, vou voltar lá onde eu defino as condições de apoio, que é nessa janela aqui. Então, vou mudar para General Boundary Condition. Vou colocar Clamped, engastado, engastado. Vou deixar só agora... Não, vou deixar 20 mesmo. 20 resultados que eu quero ver. E agora a forma de imputar aqui os comprimentos muda. Eu tenho que dizer qual é o comprimento que eu quero analisar e quais são os M's, quais são os termos longitudinais que eu quero considerar. Então, para a cover assinatura, o M era fixo em 1, porque ele gerava sempre uma meia onda de cada modo. Agora isso pode mudar. Então, digamos que eu queira analisar, a minha coluna real vai ter um comprimento de 1000. Então, me interessa analisar só esse comprimento, digamos. E aí eu tenho que me perguntar o seguinte: quantas meias ondas de cada modo eu espero para esse comprimento de 1000? Então, para o modo global eu espero uma meia onda só, como é o normal. Para o modo local eu tenho que pegar qual é o comprimento de meia onda dele, que vem lá da curva de assinatura, e fazer uma estimativa. Então, aquele comprimento de meia onda local era 80. Então, se a minha coluna tem 1000, eu espero 1000 divididos por 80 de quantidade de meias ondas locais. Vamos fazer essa conta aqui. Não sei fazer conta de cabeça. Então eu espero 12 meias ondas locais. Então eu preciso que os M's que eu selecione capturem 12 meias ondas. Então aqui ele está me dando de 1 até 20 meias ondas. Então é suficiente. Então parece que é razoável. Perdão. O distorcional era uma meia onda de 360. Então, de novo, 1000 dividido por 360, isso dá 3 meias ondas quase. Eu tenho M's aqui capazes de pegar 3,7 meias ondas. Então, isso aqui é suficiente. Na verdade, está até mais do que suficiente. A gente viu que para o local precisava de até 12,5, então ir até 20 está sendo até meio demais. Mas eu vou deixar assim mesmo, se eu quisesse. Não, vou colocar 16. Quanto menos M's eu coloco aqui, mais rápida fica a análise, né? Menos pesada vai ficando. Então, se fosse um caso que eu tenho que rodar várias colunas bem gastadas, isso faria diferença. Então, vou colocar 16 aqui. Já que o máximo que eu estou esperando é, sei lá, 13 meias ondas. Então, defini isso aqui. Ele agora mostra os outros M's, ó. Ele mostra todos os M's que ele vai considerar para gerar a solução dele, além de 1. E ele vai só até o 16, que é o que a gente escolheu. Se eu quisesse analisar outro comprimento, eu colocava uma linha aqui embaixo com outro comprimento, sei lá, eu quero analisar para 1100 agora. E defino quais são os M's para esse novo comprimento e assim por diante. Aqui vou manter a identificação modal, então já está ativada, vamos rodar a análise. Ele diz que já tem uma análise feita, que é a curva de assinatura. Eu quero uma nova análise, então ok. Então nota que agora a nossa curva aqui de baixo tem só 2 pontos, para o comprimento de 1000 e de 1100, que foram os comprimentos que a gente pediu. Vou pedir para ele classificar. Então ele está me dizendo que para o primeiro modo é basicamente local, né? Então vou dar um plot shape aqui. Está me dando a classificação para o comprimento de 1000 e qual é a tensão crítica de flambagem. E aí parece que ele não tem deformada, né? É porque para a seção que eu estou vendo uma seção na metade do comprimento. Aqui eu controlo qual é a seção transversal. Se eu mexer aqui, deve mudar. Então vamos para uma seção a 0,3 de comprimento. Agora sim eu vejo que a deformada é local mesmo. Então o primeiro modo para uma coluna de 1000 milímetros é um modo local, ele é o crítico. Para esse mesmo comprimento, qual seria o segundo modo? Eu vou mudar aqui a curva. Então vamos para o modo 2, plot shape. A tensão cresceu um pouquinho só e continua sendo o modo local. Vamos subindo. Nota que à medida que eu vou mudando o modo, as participações aqui mudam, né? Ó, a curva aqui
as cores estão mudando. Vamos ver quando é que ela muda bem. Então, basicamente amarelo está sempre local, agora está aparecendo distorcional. Agora sim. Então, no 10º modo, para o comprimento de 1000, a tensão crítica de flambagem vale 305. E essa tensão gera um modo com essa cara aqui, que é 45% distorcional. Então essa seria a tensão crítica de flambagem distorcional para uma peça de 1000 milímetros. Se eu disser que isso aqui já é, se bem que o local ainda domina, ó, o local ainda é 53%, então ainda não é o distorcional dominando. Então vou mais um para cima, vou para o 11. O 11 agora sim. O modo 11 é 87% distorcional. Então agora sim, esse resultado, uma tensão crítica de 324 megapascal, gera para uma coluna bem engastada com comprimento de 1000 esse modo de flambagem aqui. Então nota que o modo de interpretar os resultados muda um pouco quando é a curva de assinatura e quando é a análise geral. O que eu queria, eu vou voltar aqui, que eu quero fazer, em vez de analisar dois comprimentos, eu quero analisar só o 1000. Então tirei aqui a linha, vou deixar aqui ligado e vou rodar de novo a análise. Só porque ele vai mudar um pouquinho a forma de apresentação, isso. Então, como eu analisei um comprimento só, ele não plota mais o gráfico de load factor por comprimento. Aqui é load factor por modos, a gente analisou 20 modos, e aqui ele está me dando para cada modo qual é a participação dos termos longitudinais. Então, o primeiro modo, a gente viu que era um modo local, né? Era esse cara aqui. Deixa eu classificar de novo. Então, o primeiro modo é 92% de modo local com essa tensão crítica. Ele está me dizendo que para esse modo, a participação dos termos longitudinais, a maior participação é o M igual a 12. O que está de acordo com aquela estimativa que a gente fez no início, né? A gente tinha pego o comprimento da coluna de 1000 e dividido pelo comprimento de meia onda local da curva de assinatura, que era 80. E a gente chegou naquele resultado de 12,5. Portanto, confirmado aqui que 12 meias ondas é a quantidade de meias ondas dominantes para esse modo de flambagem aqui. E aí os vizinhos também têm uma participação relevante, sempre os vizinhos de mesma paridade. Então, como deu 12 meias ondas, o 10 e o 14 têm participação relativamente grande também. Enquanto que 11 e 13, que a gente colocou para serem analisados, tem nenhuma participação. Aqui está em branco, ó. Então, ele está me mostrando só os valores pares, mas os valores ímpares a gente considerou. Se eu vier aqui, eu coloquei de 1 até 16 com todos os valores, pares e ímpares. E aí o que ele está me dizendo é que ele não precisou dos valores ímpares para gerar essa solução aqui do modo 1. Mas se a gente for subindo, deixa eu classificar de novo. Então, modo 1, aqui eu estou andando com os modos, né? Modo 1, 2, 3, papapá, tudo amarelo, então eu sei que é basicamente local. O primeiro modo com domínio distorcional era o 11. Então eu vou direto no 11. Ó, a bolinha veio para cá, embaixo do modo 11. Esse modo é aquele com domínio distorcional, 87%. E qual é a participação dos termos longitudinais agora para esse modo de flambagem? O M com maior domínio é o 2, agora aqui, é o maior barra aqui. Com participação relevante também do 4 e um pouco menos do 6. Também está de acordo com a estimativa que a gente tinha feito, né? Quando a gente fez 1000 divididos pelo 360, que era a meia onda distorcional, dava 2,7. Então ele acabou dando 2. Essa é a única coisa chata, né? Você faz essa estimativa, mas você não tem certeza se esse 2,7 vai se traduzir mais em 2 ou mais em 3, mesmo ele estando mais perto do 3, digamos assim. Então por isso você tem que definir M's próximos desse valor, assim, tanto para menos quanto para mais. Bom, era isso, espero que tenha dado para ficar claro, pelo menos ter uma ideia de como é que o programa funciona. Uma coisa, antes de terminar, uma coisa que eu esqueci de comentar é que essa parte aqui de identificação modal, ela só funciona para seções de cantos retos, que foi o que eu fiz nesse vídeo.
esse tipo de seção. Seção de canto arredondado, ele não consegue classificar. Na verdade, eu acho que o programa até classifica, mas é lixo, assim, não é uma coisa que você pode interpretar. Acho que talvez seja até um erro do programa de permitir classificar, mas não é algo correto. Então, classificação modal você só pode confiar se for seções de cantos retos. Agora sim, eu terminei, espero que tenham gostado do vídeo.